Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontro Padrão Ouro. Desculpa, Encontros com o Futuro. E hoje a gente vai ouvir o André Médici, que vai nos fazer uma palestra. Desde já agradeço a sua aquiescência e vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje. Por favor, Arnaldo. Muito bem, André, bem-vindo. O tema de hoje é inovações em bioengenharia e inteligência artificial na medicina do futuro. O André é formado em administração pública pela FGV, tem mestrado em economia pela Unicamp e doutorado pela USP. Ele foi diretor adjunto de população do IBGE, presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde, ABRES, né? E coordenador de políticas sociais do IESP-Fundap. Em 96, ele mudou para Washington, D.C., onde veio trabalhar no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde foi, então, meu contemporâneo e do Ricardo Pinheiro, que está aqui participando. Ele ficou no BID até 2008, e aí foi para o Banco Mundial como economista sênior de saúde, onde ele ficou até 2020, trabalhando em desenvolvimento, implementação de projetos em mais de 30 países ao redor do mundo. E depois, quando ele se aposentou pelo Banco Mundial, continuou dando consultoria a organismos internacionais, como o próprio Banco Mundial, e agências da ONU e empresas farmacêuticas globais. André, já subiu sua apresentação, bem-vindo. Bom, eu que agradeço muito, né, ao Arnaldo, ao grupo de vocês do AEITA, né, e fico muito contente de ter recebido esse convite, né. O tema, basicamente, foi um tema escolhido mutuamente, né. O Arnaldo me sugeriu um pouco essa questão que, como toda a agenda do grupo é para encontros com o futuro, né, a ideia seria a discussão, então, de algumas tendências que a gente tem nessa área para o futuro. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, nas questões que estão associadas à saúde do futuro, nós vamos ver que tem muito mais coisas do que isso, né? Que, na verdade, existe toda uma área de mecatrônica, uma série de coisas desse tipo que eu não cheguei nem a entrar e que podem contribuir muito para a medicina, nem as áreas específicas de gestão, né? Então, eu vou basicamente me colocar o tema da bioengenharia mesmo e toda a questão da inteligência artificial só naquela parte que está mais associada realmente à bioengenharia, porque a inteligência social tem uma série de outras áreas que a gente pode explorar um pouco mais, né? Bom, mas a questão básica, né, que a gente tem que pensar, né, é quais são os limites da vida humana. Isso é um pouco que todo mundo pensa hoje em dia, né? O que se diz de forma mais documentada, né, que a longevidade, né, o máximo que uma pessoa pode viver hoje em dia, isso foi documentado, é 122 anos e 164 dias, que foi documentado por essa pessoa, a Jeanne Calment, uma mulher francesa que faleceu em 1997. Mas a maioria dos cientistas concorda, de alguma forma, que a longevidade está nessa faixa, entre 115 e 125 anos, né, sendo influenciada por esses fatores, né? Basicamente, um deles é o desgaste celular, que basicamente as células vão perdendo especificamente a sua capacidade de reprodução saudável, né? A questão de que, com isso, você tem a dificuldade de regenerar os tecidos. Existem fatores genéticos também que, de alguma forma, influenciam, né, a esperança de vida das pessoas, e tem um impacto acumulado de fatores que são fatores comportamentais, né, como é que, basicamente, a pessoa se comporta ao longo de sua vida, que tipo de riscos ela vai assumindo, e fatores ambientais também, porque tudo isso influencia muito esse tema da esperança de vida. Mas a questão que tem se colocado, e que se coloca cada vez mais, é qual seria o limite da expectativa de vida esperada para os próximos 50 anos, né? Então, a gente está dando esse horizonte de 2075. O que se fala hoje em dia é que ela
estaria, e isso daí tem várias, entre 130 e 150 anos, em função de alguns avanços. E os avanços são basicamente esses que a gente vai discutir hoje muito, né, que é a medicina regenerativa, né, a questão de como essa medicina regenerativa pode ter alguma contribuição da inteligência artificial e análise de dados, a questão das terapias gênicas, né, e da edição genética, né, e os avanços em nutrição e suplementos alimentares que vão, de alguma forma, sendo cada vez mais personalizados dentro dessa perspectiva de que cada um tem necessidades diferenciadas e, portanto, as dietas não podem ser alguma coisa uniforme, mas elas têm que ser, de alguma forma, adaptadas às necessidades de cada um, desde que você tenha a informação necessária para saber o que cada um necessita especificamente. E, por fim, o tema da saúde mental e bem-estar, né? Porque a saúde mental, a gente viu esse tema no pós-Covid, passou a ser um dos principais, mas as principais preocupações do setor saúde hoje em dia. Em todos os países, a saúde mental, né, os problemas de saúde mental aumentaram exponencialmente. E essa é uma das questões que, basicamente, está colocando, né, grande pressão na sociedade, principalmente a questão de ansiedade e depressão, que são fatores que estão crescendo de uma forma muito rápida, inclusive entre as populações mais jovens, né, que são aquelas que estão sendo mais afetadas por isso tudo. Bom, a ideia básica da bioengenharia, né, dos avanços da bioengenharia, é que vão ter especificamente um impacto profundo, né, no aumento da esperança de vida, principalmente ao abordar os temas de doenças crônicas, doenças terminais, que antes tinham, de alguma forma, opções um pouco mais limitadas de tratamentos, né? Então, quais são os impactos da bioengenharia na medicina regenerativa, né? Nesse caso, a gente tem o desenvolvimento de órgãos bioartificiais e a regeneração de tecidos, né? De um lado você tem a produção de órgãos e, do outro lado, a produção de tecidos mesmo que foram danificados, para estender a vida útil dos órgãos, permitindo, né, mais tempo e corpos de vida, e corpos que possam ser funcionais, né? Isso significa que várias áreas podem estar ligadas a isso. Primeiro, a produção em laboratório de órgãos que são bioengenheirados, não sei se a gente pode usar essa palavra, eu coloquei assim, né? Como coração, fígado, rim e outros, né? Na verdade, você tem cada vez mais desenvolvimento de vários tipos de coisas nessa linha, né? E isso leva a uma questão importante, porque hoje em dia, não sei se vocês notam, mas se você vai ver filas de transplante, né, o Brasil até que está numa boa posição, mas na maior parte dos países do mundo, você tem filas enormes para transplante de órgãos, né, e basicamente isso reduz muito as chances de sobrevivência das pessoas. Na medida que você passa a ter órgãos produzidos através de tecidos, né, órgãos artificiais e tudo, você vai ter a possibilidade de que essas filas não existam mais, né? A ideia de que você tem também, através desses órgãos que são produzidos artificialmente, uma menor rejeição dos transplantes, né? Porque muitos deles vão ser produzidos a partir das próprias células dos pacientes. Então, com isso, a possibilidade de rejeição vai ser muito menor, né? E vai ter também a reparação e regeneração pela produção de tecidos, né, como peles, vasos sanguíneos e ossos, que hoje em dia tendem, basicamente, com o tempo, a perderem todas as suas capacidades de reprodução. Então, na medida que você passa a ter a possibilidade de regeneração desses órgãos pela bioengenharia e pela medicina regenerativa, você passa a ter uma grande vantagem, né? Tudo isso está dentro de um âmbito do que nós chamamos de medicina personalizada. Quer dizer, cada vez mais a medicina ela vai sendo colocada como uma coisa tailor-made, né? Que ela passa a ser feita especificamente para cada pessoa, né? Isso significa que os órgãos e tecidos, né, vão ser específicos às características de cada paciente, né? E a forma de você dar o tratamento no qual você vai utilizar esses órgãos vai ser também personalizada. E isso permite que você tenha não só uma maior eficácia, como também tratamentos que são menos invasivos, né? Porque, basicamente, muitas vezes, um dos grandes problemas que você tem hoje com os transplantes é a questão da rejeição, né? Mesmo que você faça todos os testes de compatibilidade antes, muitos deles têm rejeição, né?
A questão das doenças crônicas, né, como a insuficiência cardíaca, insuficiência renal, elas podem ser tratadas de uma forma muito mais efetiva através de órgãos artificiais ou regenerados dentro dessas novas tecnologias. E também a possibilidade de avanço na terapia celular e gênica, né, que vão corrigir defeitos genéticos ou regenerar tecidos danificados, com a possibilidade de você retardar o envelhecimento. Então, tudo isso são fatores que vão puxar mais para diante a expectativa de vida da população, que pode ter acesso a essas tecnologias, obviamente, né? Então, essas são questões que são importantes de serem colocadas, né? Eu vou dar alguns exemplos de órgãos bioartificiais que estão em desenvolvimento e qual é o seu impacto, né? Por exemplo, eles estão fazendo muito essa ideia de órgãos em miniatura. O coração, por exemplo, é um órgão em miniatura que está sendo produzido, né, agora a partir de células-tronco. Ele não serve ainda, nesse estágio que nós estamos, para um transplante. Você não tem transplantes ainda de corações artificiais. Mas essa criação, no futuro, você vai ter a criação de corações completos, né, que podem possibilitar transplantes para pacientes com insuficiência cardíaca. Isso vai ser uma revolução, especificamente, né? A ideia de vesículas biliares bioartificiais, né, que já é um marco na medicina regenerativa, né, que tem o potencial de substituir vesículas danificadas ou ausentes. A ideia também dos pulmões em miniatura. Na verdade, os corações em miniatura também são chamados de organoides. Eles chamam de organoides esses órgãos em miniatura que eles estão fazendo a partir de células-tronco, né? Mas esses pulmões ainda não são utilizados para transplante, mas também contribuem para o entendimento e o tratamento de doenças pulmonares, que você pode fazer uma série de simulações de tratamentos nesses pulmões e ver basicamente como é que é a reação, né, na medida em que você pode, de alguma forma, ter uma maior exatidão dos testes que você está fazendo com determinados medicamentos ou determinadas terapias. O fígado bioartificial também, né, onde os pesquisadores estão conseguindo criar fígados em miniatura também para replicar algumas funções do órgão e também fazer testes, né? E a coisa é que você já tem vasos sanguíneos e bioengenheirados também, que estão sendo usados para substituir artérias danificadas, o que pode, na medida que for isso generalizado, vai ser crucial para pacientes com doenças cardiovasculares, porque antes você fica pensando, fazer uma safena, fazer uma mamária, não sei o quê, esse tipo de substituição, na medida em que você passa a ter com vasos sanguíneos já com tecidos que são feitos em impressão 3D, a gente vai ver basicamente que isso é uma coisa que já está sendo feita, eles vão ter muito mais capacidade de serem menos invasivos e a cirurgia vai ser muito mais simples, porque você não precisa ter aquele grau de complexidade de fazer uma cirurgia desse tipo, né? Bom, e os rins bioartificiais também, que têm a possibilidade, né, de, também em fase experimental, para substituir a função renal de pacientes com insuficiência renal. Então, esses são exemplos de coisas que já estão sendo, de alguma forma, criadas nesse processo. E tem vários cientistas que estão nessa fronteira de conhecimento produzindo essas questões. Um deles é o Robert Langer, do MIT, né, que ele é um pioneiro na área de bioengenharia e engenharia de tecidos, desenvolveu sistemas de liberação controlada de medicamentos, de novas formas de engenharia de tecidos, como criação de cartilagem, pele e outros tecidos a partir de células-tronco. Toda essa tecnologia de utilização de células-tronco está sendo muito desenvolvido nessa área. E ele está envolvido também na criação de sistemas de micro e nanomedicina para tratar até mesmo temas como câncer e outras doenças. A Jennifer Lewis, da Universidade de Harvard, né, que ela está fazendo já impressão 3D de tecidos e de órgãos, né? Essa é a área dela, né? O seu laboratório desenvolveu técnicas de bioimpressão que permitem criar estruturas celulares complexas, como vasos sanguíneos e tecidos cardíacos, usando biotintas especialmente formuladas. E as técnicas de bioimpressão de Lewis têm o potencial de revolucionar os transplantes de órgãos e a medicina regenerativa, proporcionando soluções personalizadas e eficientes para esses tipos de tecidos, né? Outro é o Anthony Atala, do Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa. Esse é líder também na regeneração de órgãos e tecidos, e eles foram os primeiros a criar e implantar com sucesso uma bexiga bioartificial em um paciente. O Atala também está trabalhando no desenvolvimento de outras estruturas bioartificiais, incluindo rins e uretras. Ele se dedica muito, né, a essa área específica de urologia, nefrologia, assim por diante, né? Doris Taylor, né, do
Texas Heart Institute, né, que é uma das principais figuras da bioengenharia cardíaca e é conhecida pelo trabalho de descelularização e recelularização de corações e outros órgãos, usando também células-tronco para criar órgãos bioartificiais. E o trabalho dela também está sendo nessa área de desenvolvimento de corações bioengenheirados para transplantes. Tudo isso são processos que ainda estão em desenvolvimento, mas que vão afetar bastante o futuro dentro desse processo, né? Esse Ali Kaden Hosseini, né, da UCLA, né, que é reconhecido pelo trabalho também em engenharia de tecidos e sistemas de microfluídica, né, e tem desenvolvido plataformas de microtecidos que podem ser usadas para testar medicamentos e criar órgãos de laboratórios. Por enquanto é uma coisa mais externa, mas esses órgãos artificiais que simulam quase totalmente a função biológica humana, eles são muito bons para poder fazer testes com medicamentos, né? As empresas farmacêuticas estão investindo muito nisso. E a pesquisa inclui a criação de hidrogéis também, biométricos e bioimpressão. A Shinya Yamanaka, da Universidade de Kyoto, né, no Japão, que também é famoso pela descoberta de células-tronco pluripotentes induzidas, que permite a reprogramação de células adultas em um estado semelhante às células-tronco embrionárias. Então, é o tal negócio. As células-tronco embrionárias é um processo um pouco mais difícil de você obter e tudo, mas essa tecnologia ela tem sido utilizada para bioengenharia de tecidos, órgãos, gerando novas possibilidades de medicina regenerativa, e permitindo a criação de tecidos que são personalizados, né, para transplante e tratamento de doenças genéticas. E isso daí evita os problemas éticos que estão associados à questão das células-tronco, porque em muitos lugares você tem uma discussão enorme com a utilização de embriões para você poder produzir células-tronco, né? O George Church, né, da Universidade de Harvard e também do MIT, que é um líder em biotecnologia e tem um trabalho na edição genética, né, que usa até essa tecnologia CRISPR, né, para modificar os genomas e criar tecidos e órgãos geneticamente ajustados para resistir a doenças ou melhor compatibilidade de transplantes. Esse tema da edição genética, né, ele tem um potencial enorme no futuro, né, em termos de prevenir doenças hereditárias, melhorar a eficácia e até mesmo de criar, né, desenvolvimentos específicos, né, de características humanas para o futuro. Muita gente fala, por exemplo, que toda essa possibilidade de colonização de outros planetas vai ser baseada nessa tecnologia CRISPR, porque você tem que começar a adaptar, né, determinadas características genéticas humanas a sobreviver em ambientes que hoje em dia não são os ambientes que a gente encontra por aqui, mas isso é bem futurologia ainda, né? E a Cristina Lo Celso, né, do Imperial College de London, né, conhecida pelo trabalho em bioengenharia aplicada à hematologia. Então, ela estuda basicamente células-tronco hematopoiéticas que podem ser manipuladas para tratar doenças sanguíneas, né, leucemias e assim por diante. Então, isso pode avançar muito o tratamento de cânceres, né, do sangue, a leucemia especificamente, e o desenvolvimento de terapias que prolonguem a vida de paciente nessas condições. Então, isso é basicamente para dar um exemplo de quem está um pouco na fronteira dessas áreas todas, né? Agora, falando um pouquinho na questão de investimentos, né, esses investimentos em bioengenharia estão aumentando muito, e as principais áreas de investimento têm sido essas 4 que a gente discutiu aqui, a questão da medicina regenerativa, a bioimpressão 3D, as terapias gênicas e células-tronco, e a questão de diagnóstico rápido e detecção precoce, porque são coisas que podem prevenir determinadas doenças, principalmente os cânceres, né? Hoje em dia, se avança muito com a possibilidade, se você tiver novas metodologias, né, novas técnicas de detecção precoce, isso vai ser uma revolução na questão da mortalidade por câncer, porque a maior parte dos países o câncer é detectado no estagiamento 4, 3, 4, quando já não é mais possível curar e os tratamentos são todos paliativos. Então, essa é uma questão bastante importante, né? E o tipo de empresa que está investindo nisso são basicamente empresas de capital de risco ou então financiamentos governamentais, porque basicamente eles desempenham um papel importante no financiamento de startups
nessas áreas. A maioria das pessoas que estão criando empresas desse tipo, muitas vezes são as grandes farmacêuticas que investem muito nisso também, mas como essas daqui, a Pfizer, Novartis, Johnson, mas você também tem também pequenas empresas e startups ligadas a cientistas que estão desenvolvendo a questão e querem montar seu próprio negócio nessas áreas. Então, a gente tem esses dois tipos de investimento que estão basicamente crescendo mais nessas linhas, né? Os principais mercados de bioengenharia, quer dizer, nos Estados Unidos você tem basicamente um investimento em torno do ano passado só de 250 bilhões de dólares, se você pensa que é uma quantia fantástica. Isso não é só em bioengenharia, a gente está falando em biotecnologia, mas parte disso é bioengenharia. Então, isso inclui áreas como medicina regenerativa, terapia gênica, bioimpressão, 3D. Só o NIH, né, ele está investindo 45 bilhões anuais em pesquisa de bioengenharia, só para a gente ter uma ideia, né? E as empresas de capital de risco, né, as venture capitals, investiram cerca de 15 bilhões em startups. Então, você vê basicamente como é que essa é uma área que está crescendo muito. Aliás, o Arnaldo, que eu acho que... Arnaldo, você mora ainda aqui perto de Montgomery County, né? Você vê que essa área toda daqui, Montgomery County, está se transformando numa área foco, né, de atração de investimento nessa área. Você vai, hoje em dia, em Gatesburg, nessas áreas, que você tem de crescimento de empresas, de startups nessa área, é uma coisa enorme, né? Bom, na Europa você tem em torno de 130 bilhões de dólares, 120 bilhões de euros em 2023 de investimento. A União Europeia, né, através do programa Horizonte Europa, de 2021 a 2027, está investindo 10 bilhões de dólares só em projetos de pesquisa relacionados à bioengenharia. E o Reino Unido e a Alemanha, né, são as áreas que também têm clusters de desenvolvimento bastante grandes e estão liderando investimentos públicos e privados. Geralmente você tem muitas parcerias público-privadas nesse tipo de investimento, né? Bom, a China está investindo em torno de 110 bilhões em 2023 nessas áreas. O governo chinês planeja investir mais de 100 bilhões em 2025, com foco substancial em terapias celulares e edição genética. E empresas de biotecnologia chinesas, como a BGI Group, né, o Wuxi, a Aptec, né, estão atraindo investimentos internacionais também e expandindo suas capacidades em bioengenharia. O Japão tem investimentos em torno de 45 bilhões em 2023. E o governo japonês está investindo mais ou menos 9 bilhões desses recursos, né, e uma parte significativa é destinada ao tema da bioengenharia, né? E as empresas como a Takeda, as Telas, são na vanguarda das inovações de bioengenharia no Japão, com investimentos muito grandes também. Bom, a Suíça tem as gigantes farmacêuticas delas lá, Novartis, Roche, né, mas, basicamente, é um dos centros globais de investimento, com 20 bilhões de investimentos nessa área. E ela atrai uma quantidade significativa de investimento estrangeiro também, né, em pesquisas nessas áreas avançadas de engenharia e tecidos. O Brasil, dentro da América Latina, é um mercado grande. Ele tem 3 bilhões de dólares de investimento em 2023, e isso daí, a intenção do governo é fazer com que isso cresça muito, né? Porque uma das áreas que o governo está investindo em termos de saúde é essa questão do que eles estão chamando de complexo industrial da saúde, onde um dos carros-chefes vai ser essa área de biotecnologia, né? Então, o Brasil tem a tendência de tornar um hub para a bioengenharia na região. E também, não só o governo como o setor privado estão começando a injetar mais recursos em pesquisa e desenvolvimento em áreas de bioimpressão, 3D e medicina regenerativa. Depois eu quero ver o que o Tanaka pode complementar com isso daí para a gente, né? Bom, como é que a bioengenharia vai determinar a medicina do futuro? Bom, eu acho que tem várias áreas que a gente pode colocar. O tratamento de doenças crônicas e degenerativas, né? Essa ideia que a gente falou, que a engenharia de tecidos vai permitir a regeneração de partes específicas do corpo, como cartilagem, pele, partes do cérebro até, para tratar doenças crônicas como artrite, diabetes e até mesmo Alzheimer, como um impacto significativo no tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento. A regeneração e substituição de órgãos biartificiais e impressão 3D, né? Porque no futuro, de acordo com essas tecnologias que a gente viu agora, esses desenvolvimentos, vai ser possível, né, investir
mais em imprimir órgãos a partir, né, da edição genética de células do próprio paciente, eliminando a necessidade do doador e reduzindo com isso o risco de rejeição. Isso também pode revolucionar o tratamento de doenças crônicas, que hoje em dia são doenças terminais, em muitos casos. A questão da medicina personalizada, porque a bioengenharia está impulsando a criação de terapias altamente personalizadas, baseadas em perfil genético, biológico de cada paciente, as terapias com célula-tronco e edição genética vão permitir tratamentos que são especialmente adaptados para corrigir mutações genéticas. Certamente vocês estão perguntando, mas quanto custa isso? Olha, nesse momento custa muito caro. Né, todos esses remédios, todas essas terapias são terapias caríssimas. Né? Você vê até mesmo tem remédios, que eu estava vendo de uma comparação entre metais preciosos por grama e o preço dos remédios, tem remédios específicos desses que estão sendo feitos atualmente, e até mesmo, isso sem contar as terapias, né, que o preço é 5, 10 mil vezes maior do que a grama de ouro. Então, são coisas assim só para a gente pensar o que a gente está tendo que enfrentar. Mas no futuro, né, o que se espera é que, basicamente, a produção em escala, ou a simplificação das técnicas de produção, vai permitir com que isso barateie, como tem permitido baratear muitas outras coisas, né, ao longo do tempo. A questão das imunoterapias avançadas, o desenvolvimento de imunoterapias que utilizam a própria célula do paciente também, principalmente para o câncer, que inclui as terapias como CAR-T, né, que estão se tornando cada vez mais eficazes e personalizadas. A detecção precoce do diagnóstico, aquilo que a gente tinha colocado, essa ideia de desenvolvimento de biomarcadores e ferramentas de diagnóstico molecular para detectar doenças em estágios iniciais antes dos sintomas aparecerem, principalmente o câncer, né? Isso vai permitir intervenções precoces e eficazes, aumentando as taxas de cura e reduzir custos associados a tratamentos em estágios avançados. Terapias anti-envelhecimento e extensão de vida, que são os senolíticos e técnicas de reparação celular que desaceleram e revertem aspectos do envelhecimento biológico, né? Essas terapias vão poder prolongar a vida saudável, aumentando a longevidade e garantindo mais anos de vida. A questão da bioimpressão de tecidos e medicina reconstrutiva, né? A bioimpressão vai permitir a criação de tecidos complexos para reconstrução reconstrutiva, como peles para vítimas de queimaduras ou estruturas ósseas para pacientes com traumas graves, e isso vai mudar a medicina reconstrutiva, né? Oferecendo soluções eficazes, até mesmo nesses campos da ortopedia, assim por diante, né? A redefinição da ética médica e da biotecnologia, quer dizer, obviamente, já estão aparecendo, né, mas novas questões éticas e regulatórias vão surgir em torno, principalmente, dos temas de edição genética e criação de órgãos bioartificiais, e isso vai fazer com que você tenha que ter um outro tipo de resposta, né, que a medicina do futuro vai precisar lidar com os desafios que elas trazem, e o desenvolvimento de políticas apropriadas para garantir que essas inovações sejam seguras, acessíveis e utilizadas de forma ética. E, por fim, a questão da integração disso com a inteligência artificial, né? Porque isso vai permitir avanços na análise de dados biológicos, de novos tratamentos e otimização de terapias generativas. Quer dizer, a gente não colocou isso no início, mas todo o desenvolvimento, né, da bioengenharia e a definição dessa construção de células, os processos de CRISPR, tudo isso está baseado em um grande volume de Big Data. Então, é impossível você pensar no desenvolvimento disso, nos testes que estão associados a isso, sem a inteligência artificial, né? A inteligência artificial ajuda a identificar os padrões em grandes conjuntos de dados genômicos e, com isso, podem prever como as células e os tecidos vão responder a diferentes tipos de intervenções, permitindo a criação de terapias precisas e mais eficazes, que vão ter um impacto positivo direto na saúde e na longevidade das pessoas. Bom, como é que entra a inteligência artificial aí? A inteligência artificial está impulsionando a medicina regenerativa de várias formas, introduzindo inovações que vão acelerando o desenvolvimento de terapias e também aprimorando a eficácia dos tratamentos, né? A inteligência artificial, ela revoluciona a medicina regenerativa e, com isso, ela tem também um impacto grande na expectativa de vida, né? Ao permitir a avaliação de Big Data, ela acelera a descoberta de novas terapias e o desenvolvimento de tratamentos, né? Ela está sendo utilizada para otimizar processos de bioimpressão 3D de tecidos de órgãos. Ela está
permitindo análise de dados genômicos, né, para poder criar terapias regenerativas personalizadas. Ela permite prever também o sucesso de transplantes para personalizar tratamentos específicos de pacientes. E ela está revolucionando o diagnóstico precoce, monitoramento das condições crônicas e estágios iniciais de regeneração de tecidos e órgãos após tratamento, sendo usada para identificar novos fármacos e biomateriais que podem ser utilizados na medicina regenerativa. Ela ajuda também na redução de custos das pesquisas e na produção, né, tornando os tratamentos mais acessíveis para uma população cada vez maior, e permite que sejam feitas simulações, né, para testar esses tratamentos, né, e técnicas regenerativas. E, com isso, ela reduz a necessidade de ensaios clínicos longos e caros. Antigamente, por exemplo, todas essas técnicas demoravam 5, 6 anos para produzir. Hoje em dia, elas são muito mais rápidas. O desenvolvimento desses novos materiais, novos medicamentos, está indo de uma velocidade muito grande. Uma prova disso é a vacina da Covid, né, da Moderna e da Pfizer, né, com aquela tecnologia do RNA, né, que basicamente foram produzidas em 6 meses. Então, a gente vê que tudo isso, né, não teria sido possível sem o apoio da inteligência artificial nesse processo. Bom, que inovações na medicina regenerativa a inteligência artificial está apoiando? Bom, ela apoia a modelagem da simulação de tecidos, bioimpressão 3D guiada por inteligência artificial, descoberta e design de biomateriais, personalização de terapias, edição gênica precisa também, análise e integração de dados, né? Aiômicos são genômicos, tem vários tipos de classificações aí nesse processo, desenvolvimento dos organoides, que a gente viu, aqueles órgãos pequenos, né, que basicamente são utilizados mais para testes, mas que são a matriz daquilo que vai dar a geração dos futuros órgãos que vão ser utilizados para transplante, a identificação de células-tronco, diferenciação celular, monitoramento em tempo real de terapias regenerativas e automação robótica também associada aos processos de regeneração, porque essa é uma área que nós não estamos mencionando aqui, mas toda essa questão da mecatrônica, da robótica, é uma área também que está apoiando muito a medicina e é uma das partes de desenvolvimento da inteligência artificial fundamental dentro desse processo. Os principais cientistas também que estão aplicando inteligência artificial na biomedicina são esse Andrew Ng, né, da Universidade de Stanford. Ele tem promovido o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para análise de dados biomédicos, incluindo descoberta de novas terapias regenerativas, personalização de tratamentos médicos. Ele, como ele é um especialista em inteligência artificial e aprendizado profundo, né, ele tem aplicado essas técnicas para avançar a análise de grandes bases de dados genômicos e celulares, acelerando com isso todo o progresso da medicina regenerativa. A Regina Barzilai, do MIT, né, que tem desenvolvido algoritmos de aprendizado de máquina que pode analisar dados médicos para prever o sucesso de tratamentos regenerativos e identificar novas abordagens terapêuticas. Ela está envolvida em projetos que utilizam a inteligência artificial para descobrir novas moléculas que podem ser usadas na medicina regenerativa. Omar Abodoye e Jonathan Gutenberg, do MIT e Harvard, os dois, né, também, que estão explorando o uso do CRISPR e outras tecnologias de edição de genes junto com a inteligência artificial para desenvolver formas de tratar doenças e regenerar tecidos. O trabalho foca basicamente na criação dessas plataformas de edição genética que podem ser otimizadas. O Geoffrey Hinton, da Universidade de Toronto, né, que tem incentivado também o uso da inteligência artificial nas áreas de biomedicina, incluindo medicina regenerativa. O trabalho tem sido também no campo de aprendizado profundo, mas as contribuições têm sido fundamentais na aplicação dessas técnicas de análise e tratamentos regenerativos. O Fei Li, da Universidade de Stanford, explorando também a inteligência artificial na medicina, incluindo áreas como medicina regenerativa e análise de imagens médicas, que ajudam a identificar padrões de regeneração de tecidos, né, e a otimização de processos de criação de órgãos e tecidos bioartificiais. E o Chris Voigt, né, do MIT,
também que utiliza a inteligência artificial para projetar circuitos biológicos e redes genéticas que podem ser aplicadas em medicina regenerativa. Então, ele trabalha com inteligência artificial para desenvolver novas formas de programar as células a fim de criar tecidos e órgãos regenerativos. Isso é muito interessante, esse campo especificamente, que você mostra como é que você já pode ter, basicamente, um nível de programação de genes como você tem praticamente de um microchip, né? São coisas assim incríveis que você pode fazer nessa linha. Bom, além disso, existem outras iniciativas que impactam a medicina regenerativa no futuro, né? Eu queria fazer, já que a gente tem esse caso todo que está acontecendo com o Elon Musk no Brasil, né? Queria falar de uma empresa do Elon Musk, que é a Neuralink, que vocês devem conhecer, né? Que ela faz tecnologias de interface cérebro-computador, né? Em dispositivos que eles chamam de neuromoduladores. Então, ela tem algumas coisas que estão sendo testadas. Lógico que o nível de desenvolvimento da Neuralink, eles não têm, primeiro, muita divulgação do que eles fazem. E, por outro lado, as coisas são muito ainda experimentais. Então, na verdade, eles têm eventos que não estão ainda totalmente fechados. Mas eles estão com projetos de restauração de funções neurológicas, né, através de estímulos elétricos. Os dispositivos da Neuralink podem reativar conexões neurais danificadas, ajudando a recuperação de funções motoras e sensoriais em pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais, lesões de medula espinhal, doenças neurodegenerativas. Estímulo à regeneração neural, né? A estimulação cerebral controlada pode promover a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões neurais. Isso pode ser vital para a regeneração de tecidos nervosos após lesões, potencialmente ajudando o paciente a recuperar habilidades motoras e cognitivas perdidas. Você vê que praticamente as pessoas que tiveram um stroke, por exemplo, normalmente elas perdem um pouco as conexões, isso pode acelerar esse processo, e mesmo nos casos que a gente pensa de Alzheimer, onde você pode, de alguma forma, recuperar, né, conexões neurais que foram perdidas em função especificamente da doença. São aplicações possíveis, né? O suporte a terapias celulares. Dispositivos da Neuralink podem ser usados como terapias celulares, como transplante de células-tronco, para maximizar os benefícios dessas abordagens. Então, ao estimular as regiões corretas do cérebro e da medula espinhal, esses dispositivos podem aumentar a integração e a eficácia das células-tronco implantadas, melhorando os resultados de regeneração dos tecidos, né? Reabilitação avançada, ela tem contribuído, ou pode contribuir. Aliás, eu já vi até um experimento em vídeo disso que eles estavam fazendo, né, para reabilitação de pacientes, permitindo um controle mais preciso sobre dispositivos externos, como próteses e exoesqueletos. Isso pode facilitar a reintegração de pacientes em suas atividades diárias, complementando os processos de regeneração e recuperação. É impressionante os vídeos que eles estão montando com algumas experiências que eles estão fazendo nessa área. O desenvolvimento de terapias personalizadas, eles também estão monitorando em tempo real a atividade cerebral e a resposta a tratamentos, né? A tecnologia deles pode permitir a personalização de terapias regenerativas e poderia ajudar a ajustar tratamentos em tempo real, proporcionando uma abordagem mais eficaz e adaptada às necessidades dos indivíduos. E a potencialização de cura de lesões cerebrais em condições como traumas cranianos ou doenças degenerativas, que é a capacidade de intervir diretamente no tecido cerebral danificado com dispositivos que possam monitorar e estimular a regeneração neuronal para acelerar e melhorar o processo de cura, reduzindo o tempo de recuperação e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. E, por fim, essa é uma questão que vai ser cada vez mais importante, né? Todos nós sabemos hoje em dia desses dispositivos que a gente usa, né, nos dedos e tudo, né? Os vestíveis, o wearables, né? Que praticamente esses aplicativos estão sendo cada vez mais desenvolvidos. Então, a Neuralink está um pouco, né, trabalhando nessa área, numa coisa mais complexa, que é o monitoramento em tempo real da saúde do cérebro. Através de dispositivos implantados, podem detectar anomalias em tempo real, como o início de um derrame ou de uma convulsão. Então, você tem caráter preventivo dessas questões que pode fazer com que a pessoa tenha uma intervenção a um tempo bem hábil de salvar a vida da pessoa, de ela ter esse tipo de problema, né? Bom, a Neuralink, os investimentos, que não sei até que ponto isso é real, são os dados que eu
que eu consegui de alguma forma levantar, né? Mas em maio de 2023 ela levantou 280 milhões de uma rodada de financiamento, eles tentam captar recursos, né? Que foi liderada por Founders Fund, uma firma de capital de risco, e o total que ela levantou, né, em termos desse tipo de capital até agora, foi só de 373 milhões, se a gente pensa em 2020, até 2023, em termos de investimento externo. Mas a avaliação do mercado da empresa, embora não exista ainda uma perspectiva exata, diz que pode chegar a um valor já de 5 bilhões de dólares a empresa, ou seja, mais principalmente a partir dessas rodadas de investimentos mais recentes, que mostram que tem muita gente que está apostando nisso como uma coisa que vai dar um retorno real desse tipo de investimento, né? Bom, tem várias outras empresas que contribuem para o futuro da medicina, aí no caso, né? Aí a gente pode colocar várias empresas, algumas delas de médio porte, para outras de grande porte, né? A CRISPR Therapeutics, que é uma líder na aplicação de tecnologia CRISPR para edição genética, Cas9 para edição genética. Ela está desenvolvendo terapias para tratar doenças genéticas como anemia falciforme, beta-talassemia e outras doenças hereditárias. E muitas dessas empresas trabalham especificamente com essa questão das doenças raras. Vocês vão ver que eles estão trabalhando muito nisso, né? Então, a edição genética tem o potencial de curar essas doenças e corrigir mutações diretamente no DNA do paciente. A Illumina, né, que é uma gigante no sequenciamento genômico e tecnologia de bioinformática, a tecnologia dela permite sequenciar genomas inteiros rapidamente a um custo relativamente baixo. Isso tem impulsionado essa medicina personalizada também, onde os tratamentos são adaptados ao perfil genético de cada paciente. A Blue Rock Therapeutics, né, que é uma vanguarda na medicina regenerativa, utilizando terapias baseadas em células-tronco, e ela está desenvolvendo tratamentos específicos para Parkinson, né, criando células que podem substituir as células neurais perdidas ou danificadas. A 23andMe é conhecida principalmente por seus testes de ancestralidade, né, e saúde. A 23andMe está expandindo as operações para incluir pesquisa em desenvolvimento de novos tratamentos baseados em dados genéticos. Ela coleta grandes quantidades de dados genéticos e pode ser usado para descobrir novas ligações entre genes e doenças e para desenvolver medicamentos personalizados. A Editas Medicine, que é semelhante à CRISPR Therapeutics, tem mais ou menos as mesmas funções, e está trabalhando com várias doenças raras, né, e especificamente nessa área de correção de mutações genéticas, né. A Verily Life Sciences, que é uma subsidiária da Alphabet, que é uma empresa ligada à Google, né? A Verily está desenvolvendo uma ampla gama de tecnologias para a saúde, incluindo dispositivos vestíveis, wearables, né? Para monitoramento contínuo da saúde, sensores implantáveis e análises avançadas de dados de saúde para prevenção e tratamento de doenças. A Selectis, também semelhante à CRISPR, e a Editas Medicine trabalha com edição genética, né, nessa área. A Synlogic, desenvolvendo bactérias geneticamente modificadas que atuam como medicamentos vivos. Elas são projetadas para realizar funções terapêuticas dentro do corpo, como degradar substâncias tóxicas no intestino que causam doenças metabólicas. A Organovo, que é um líder no campo da bioimpressão 3D, criando tecidos humanos funcionais, que podem ser usados para pesquisa, desenvolvendo medicamentos e potencialmente transplantes. A Moderna, que é conhecida, vocês já sabem, né, pela produção dessas vacinas de mRNA, né, contra o Covid-19, mas ela agora está desenvolvendo bactérias também geneticamente modificadas, que nessa linha de medicamentos vivos e assim por diante. Bom, então, basicamente, para terminar, quer dizer, acho que eu já falei muito, não sei quanto tempo, eu já falei uns 40 minutos, né? Quais as potencialidades e restrições para que a medicina do futuro chegue para todos, né? Do ponto de vista de possibilidade, a gente pode dizer que existe a possibilidade de escalabilidade da produção de inovações, né? Isso está associado à redução dos custos ao longo do tempo. De alguma forma, existe a tendência de que essas tecnologias fiquem mais baratas, né? Mas é necessário pensar em políticas públicas e em subsídios, de alguma forma, porque é um tipo de investimento que não tem, muitas vezes, um retorno imediato. Muitos investimentos são muito mais teóricos, aplicações práticas vêm depois, mas é necessário que sejam feitos, né? É necessário que tenham parcerias público-privadas em fundos de investimento, né? E inovações inclusivas também, principalmente nos países que são mercados emergentes, porque, basicamente, esses países não só têm que participar do desenvolvimento disso, como também têm que participar dos frutos, né?
E as restrições que a gente tem é que elas ainda têm um alto custo inicial, existe uma grande desigualdade no acesso, existe os processos de regulamentação e aprovação são enredados, engorrosos, vamos dizer assim, como dizia em espanhol, né? E eles podem, de alguma forma, serem muito lentos nesse processo todo, né? Existem desafios éticos e sociais, eles necessitam que se tenha uma infraestrutura de saúde, não só de saúde, mas uma infraestrutura também de educação fantástica, você tem que ter a produção de cientistas, de pessoas ligadas a essa área, e tem todo o tema de propriedade intelectual e patentes, que pode ser uma coisa que não pode ser pensada como as coisas do ponto de vista tradicional, porque são áreas que vão, de alguma forma, avançando e tendo que se reproduzir de uma forma muito rápida. Então, é basicamente isso, né, que eu queria colocar como pontapé inicial para a discussão de vocês. Temos especialistas na mesa, vamos discutir aí e ver quais são as perspectivas que vocês têm e as questões que vocês têm também. Obrigado. Ok, André, muito obrigado pela palestra. Naturalmente, é muito ampla a tua apresentação, vários temas, né? Vou pedir aos colegas que levantem a mão, né, a mão eletrônica, para fazer as perguntas. Ok? Vou começar, André, com uma preocupação que é aquela relacionada ao Brasil. Ok. Né? Ao Brasil. Como o Brasil se coloca frente a esse desenvolvimento? Vou fazer um pareamento com a indústria aeronáutica. Ok. Né? Então, a gente teve... É reconhecido que a Embraer surgiu pelo fato do ITA ter surgido anteriormente. Quer dizer, a Embraer pôde ser realizada porque tinha engenheiros aeronáuticos formando-se, né, no ITA. E, então, a educação tem um papel fundamental para você desenvolver uma tecnologia e colocá-la a nível de competição mundial. Né? Quando você vê a biotecnologia, nós temos desenvolvimentos no Brasil para, por exemplo, com relação à fermentação alcoólica, os micro-organismos que desenvolveram toda essa parte de energia, né, relacionada à bioenergia. Né? Agora, mas também na biomedicina, na questão de cientistas, nós temos grandes cientistas na USP, descoberta do código genético. Isso assim, um caminho que a gente vê que o Brasil vem seguindo. Como agora você vê, na Embraer se começou a fabricar, o primeiro avião que se fabricou era um turbo-hélice, não era um avião a jato. Era um turbo-hélice com capacidade regional, de atender a maior parte de uma necessidade do país, que é extensa, e você, a partir dessa iniciativa, conseguiu ir avançando para diferentes aviões e daí ganhando novos mercados, novas áreas de competição mundial, a chegar hoje a ser uma das mais importantes companhias do mundo na aviação e se preparar para o futuro, com aviões aí elétricos, a hidrogênio, já está, né, tem um caminho dado. Então, você tem pesquisa, mas você precisa do desenvolvimento, você precisa desenvolver na indústria aquilo que está na pesquisa. Que caminhos você acha que a gente pode prever para o Brasil? Que áreas que o Brasil poderia ter assim como um potencial de pesquisa a se desenvolver empresas, né, que possam chegar a entrar nesse mercado mundial, atendendo necessidades do Brasil, como a dengue, o problema da dengue, esses problemas que são característicos da área tropical, que o Brasil é naturalmente um grande celeiro, um grande
ponto a ser explorado, né, na medicina tropical. O que você me diz sobre isso? Olha, é uma excelente pergunta essa, né? A impressão que eu tenho especificamente é que o Brasil ele tem que investir em várias áreas que estão associadas a isso, né? É um negócio. O Brasil tem uma indústria na área de biotecnologia que é muito importante no contexto latino-americano. Nós não temos, talvez, uma densidade de cientistas per capita, como tem, por exemplo, um país como a Argentina. A Argentina tem mais cientistas que a gente, apesar de estar num processo também de degradação, né? Agora, de alguma forma, o Brasil tem uma certa densidade nessa área. A gente fez institutos como o Butantan, né? De alguma forma, em algumas áreas específicas da própria Fiocruz, eu acho que a gente tem bastante capacidade lá. No entanto, o Brasil tem algumas questões que estão associadas à sua própria política, né? Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é importante, de qualquer forma, é essa ideia de você pensar na ideia do complexo industrial da saúde, é uma coisa que o governo está pensando nessa perspectiva, pode ser uma vantagem, mas isso tem que ter associado, em primeiro lugar, a ideia de maiores investimentos público-privados. Em segundo lugar, a ter uma estratégia do tipo de investimento. Por exemplo, você mencionou o tema da vacina da dengue. A vacina da dengue, o Brasil poderia ter justamente incorporado toda a tecnologia de uma empresa japonesa que estava produzindo essa vacina, uma vacina para dengue, mas ela não tinha capacidade de produzir na quantidade que o Brasil necessitava, com um investimento que seria relativamente pequeno, era um investimento, se não me engano, de $500 milhões, alguma coisa desse tipo. A empresa poderia ser comprada pelo Brasil, absorvida, porque era uma empresa pequena do Japão, mas e com isso você passava a tecnologia para ser produzida pela Fiocruz. A Fiocruz tem uma fábrica enorme agora em Campo Grande, que ela poderia ter dedicado, ela comprou essa fábrica inicialmente para produzir a vacina do Covid, né? Mas ela é uma fábrica que tem uma capacidade, uma planta que tem uma capacidade de produção muito maior que a da própria planta que fica em Manguinhos. Agora, em vez de fazer isso, o que a Fiocruz fez? Ela fez um convênio com Cuba, assinou um convênio de cooperação técnica com Cuba, e gastou quase os mesmos, 500 milhões, e Cuba não tem nada a adicionar do Brasil em termos de tecnologia, né, nessa área de biotecnologia. Então, quer dizer, existe um problema de oportunidades que, de alguma forma, são perdidas ao longo desse tempo, né? Então, eu só dei esse exemplo para dizer que a gente precisa ter uma linha de investimentos que é mais estratégica. O Brasil precisa de estratégia para poder entrar nessa área, né? Tá certo que a gente tem uma capacidade, o mercado de bioengenharia do Brasil já chega a 3 bilhões, mas eu não sei exatamente, em 2023 chegava a 3 bilhões, agora eu não sei exatamente em que ele está colocado, eu não fiz uma análise detalhada disso daí. Será que está sendo investido em áreas de ponta? Será que nós estamos formando e captando todos os cientistas que estão formando? Eu tenho um exemplo na família. A minha sobrinha, né, ela ela foi formada, fez o mestrado, a graduação e o mestrado dela na UFRJ em biotecnologia, tentou, de alguma forma, foi para fazer o doutorado nos Estados Unidos, tentou, de alguma forma, quando terminou o doutorado, ser absorvida, não conseguiu ser absorvida em algumas coisas desse tipo, e aí fizeram uma oferta para ela para a Universidade de Yale. Ela está agora dando aula e fazendo pesquisa em biotecnologia na Universidade de Yale. Por que ela não veio para o Brasil? Ela queria vir, né? Então, são coisas desse tipo, são investimentos desse tipo que você não está conseguindo captar, né? Por outro lado, o Brasil está dando prioridade a outras áreas que não são exatamente o investimento tecnológico. O Brasil investe muito pouco em ciência e tecnologia, muito pouco. É necessário, hoje em dia, investir mais do que isso e ter investimentos que são estratégicos. E a outra questão é como é que o Brasil faz a networking, né, com os centros internacionais. Eu não digo que o Brasil não faça, mas ele faz mal. Ele poderia ter, de alguma forma, muito mais relação com esses grandes centros que estão produzindo, que hoje em dia você tem, nessa área específica de CRISPR, você tem centros de 70 países colaborando um com o outro. Por que o Brasil não entra nesse tipo de questão com uma certa proeminência? Não digo que ele não esteja, o Brasil está, mas ele está dentro de processos que são processos muito atrás dentro do desenvolvimento. É um pouco a minha impressão em relação a isso. Falta um pouco de estratégia,
falta mais investimento em educação, falta, de alguma forma, a geração de oportunidades internas e um último ponto que eu acho que é importante, falta fazer uma redução do custo do Brasil em termos até mesmo da questão de patentes, porque, por exemplo, por mais que você queira comparar o Brasil, eu acho que melhorou um pouco até nos últimos anos, né? Nos últimos 3 anos, 4 anos, tentou melhorar um pouco, mas se você compara, por exemplo, quanto você demora para criar uma patente, né, para registrar uma patente, alguma coisa dentro do Brasil, você demora um tempo que é 10, 15 vezes maior do que a média dos países da Europa e dos Estados Unidos. Então, são várias coisas simples que você tem que fazer que são importantes de colocar na frente, né? Obrigado, André, pela resposta. O INPI é realmente um ponto de estrangulamento na questão das patentes, mas também a gente tem muita patente vinda do meio acadêmico e pouca patente vindo das indústrias. Verdade, né? verdade. Que esse também é um grande nó do nosso modo como nós chegamos até aqui. Né? Mas, de qualquer maneira, então, continuando a nossa roda de perguntas, eu vou passar para o Arnaldo para fazer as perguntas dele agora. Obrigado. Por favor, Arnaldo. Muito bem, André. Queria aproveitar e fazer uma sobreposição da tua experiência. Você trabalhou no IBGE em população, é economista, trabalhou, como você mencionou, mais de 30 países. Então, minha pergunta tem a ver com a sustentabilidade da saúde no Brasil, principalmente em relação ao SUS. Né? Você tem visto esses estudos novos demográficos, né, que mostram que a população total do Brasil, a partir de 2042, vai diminuir, e do mundo inteiro, até 2100, o mundo inteiro vai diminuir. Né? Então, para que a economia consiga, né, se manter crescendo com a população decrescente, começam essas questões de imigração, né? Os Estados Unidos atraindo imigrantes, embora não declare isso abertamente, que é o que tem contribuído para que a economia dos Estados Unidos não tenha caído, né? Claro. Bem tenha crescido. 90% do crescimento são imigrantes, né? Embora nenhum dos partidos reconheça e não diga sobre isso. Né? No Brasil também, né? Quer dizer, já está vendo imigração, mas não está se aproveitando tanto. Agora, por outro lado, com o aumento, né, do percentual dos velhinhos da população do Brasil também, tem esse problema que todos sabem da aposentadoria, do INSS, né? Que a cada 3 anos tem que fazer uma reforma porque a conta não vai fechar. Né? Mas o SUS, por outro lado, né, que tem sido... Aí que eu queria saber a tua análise. Né? Tem sido ou não um exemplo mundial? Qual é a perspectiva dele se sustentar ao longo do tempo nesse panorama, né? Com mais velhinhos, o INSS caindo para baixo, né? E o SUS, o que a gente vê, estando fora do setor, é que ele consegue trazer essas tecnologias para o Brasil, para termos de aplicação na população. Então, a pergunta é essa: como é que você vê o futuro do SUS nessa conjuntura de demografia e população no Brasil, principalmente decrescendo e ficando mais velho? É uma pergunta complexa, realmente, de um certo ponto de vista, né? Eu acho que o SUS, ele foi é inegável que ele foi uma grande conquista do Brasil, de alguma forma. O SUS, ele antes da Constituição de 88, né, nós não tínhamos praticamente um sistema de saúde que atendia a mais de 60% dos brasileiros. Hoje em dia, pelo menos, isso está chegando já a 80%, 85% da população. Você tem 15% da população que não tem acesso, ou porque está em áreas muito remotas, muito distantes, ou porque está em áreas que são vazios de serviços e assim por diante. Agora, o SUS avançou muito, e uma das grandes coisas que avançou no SUS, grandes avanços do SUS, para mim, eles aconteceram ao longo dos anos 90, mais ou menos, até 2002. Né? Por quê? Porque foi ali que você criou as bases do SUS. E quais são as bases do SUS? Primeiro, um programa de saúde da família que foi extensivo, né? A questão de você ter uma sustentabilidade de parte do financiamento
aos estados e municípios, através de transferências, né, de recursos, de uma emenda que foi feita em 98, que garantiu a repasse de recursos atrelados à saúde para essa população, e, por outro lado, pelo fato de você, de alguma forma, ter expandido o acesso através dessas estruturas de atenção básica. Ao mesmo tempo, você tem muitos gargalos, né, do SUS. Né? Primeiro, a questão de que o SUS não tem uma atenção de média complexidade suficiente para o governo, para a população, para atender a população brasileira. Então, você tem uma sobremortalidade da população brasileira por doenças que a maior parte dos países de renda média, como o Brasil, já não tem mais, por exemplo. Você morre muita gente no Brasil precocemente por doenças cardiovasculares, morre muita gente precocemente por câncer, coisas desse tipo que, de alguma forma, já deveria ter sido resolvido de alguma forma. Agora mesmo, por exemplo, semana que vem eu estou indo para São Paulo, mas depois eu estou indo lá para Juazeiro, porque a gente está com um projeto junto com o CONAS, com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, tentar implantar uma rede de câncer que você possa aumentar a média complexidade para o câncer, para você fazer mais diagnóstico, para você identificar pessoas precocemente, uma série de coisas que podem melhorar o acesso, porque hoje em dia, a maior parte, 60% a 70% dos casos de câncer no Brasil são identificados no estágio 3 e 4, que é quando a população já não tem mais capacidade de sobrevivência. Né? Então, essa é uma questão que é fundamental, você tem que aumentar a sobrevida das pessoas desse tipo. O envelhecimento vai fazer com que esses problemas só agravem se você não resolver. Então, uma das coisas que é fundamental é você, primeiro, aumentar a eficiência do sistema, porque o sistema já gasta bastante dinheiro. Né? Não digo que gaste tudo que ele teria que gastar, ele teria que gastar mais com uma população mais envelhecida. Mas o grande problema não é que ele gasta pouco, o maior problema é que ele gasta mal. Então, ele tem que gastar melhor, né, para poder gastar mais. Se botar dinheiro num sistema que gasta mal, muitas vezes o que acaba acontecendo é você jogar água na areia do mar, ela desaparece na areia da praia, ela desaparece. Então, o que é importante nesse caso especificamente para mim é fortalecer a eficiência do SUS através de processos de gestão, através da criação de redes regionalizadas. O Brasil tem um erro que eu acho que vem aí nesse caso já a partir dos anos 2000, né, quando chegou em 2002, 2013, o governo enfatizou muito a questão da municipalização do sistema de saúde, enquanto que a gestão anterior, que era quando o ministro da Saúde era José Serra, ele queria manter a ideia de você ter redes regionais de saúde que, de alguma forma, servissem como buffer, né? Da mesma forma, quer dizer, como o Serra também, naquela época, a gente discutia, ele tinha a ideia de que, bom, saneamento no Brasil não pode ser de base municipal, tem que ser bacia hidrográfica, você tem que ter regulação de saneamento por bacia, você tem que ter regulação de saúde por rede de saúde e não por municípios. Se você tem, no Brasil, 5.500 municípios, dos quais 70%, 80% tem menos de 5 mil habitantes. O que você vai colocar? Vai colocar dinheiro nesse município, para esse município gastar em nada? Que é o que acaba acontecendo. Então, tem uma série de questões de como é que você tem que organizar a rede. A rede tem que ter densidade, ela tem que ter resolutividade, e, para isso, ela tem que ter eficiência. E a melhor forma de resolver esse tema das redes era você fazer com que as redes fossem, de alguma forma, as chamadas OS, né, as Organizações Sociais, que foi o projeto que foi criado na época que o Bresser era ministro da Administração, né, e que, na verdade, nunca foi muito adiante, porque primeiro não teve as redes regionais. O Brasil não, talvez o São Paulo seja o único estado que tentou fazer um arremedo de redes sociais de saúde, e por isso o sistema de saúde do SUS de São Paulo funciona melhor, assim como o SUS do Paraná, o SUS do Paraná funciona muito bem, o de Minas funciona bem, que são sistemas que conseguiram montar ao nível de rede. Mas o Brasil tem 24 SUS, 27 SUS, e muitos deles funcionam de uma maneira muito precária ainda. Então, essa é uma realidade que você precisa ter uma política que reorganize esse tipo de questão. Eu acho que a eficiência é o primeiro fator que vai fazer com que você possa levar para você ter depois um maior financiamento. E aí enfrentar com isso os problemas da terceira idade, porque você tem realmente um problema aí que essa população
de adultos maiores, né, ainda que elas tenham uma renda, o Brasil tem uma boa política para o idoso do ponto de vista do rendimento, porque ele recebe renda mensal vitalícia, recebe uma série de coisas que muitos outros países não recebem nessa idade, mas ele não tem especificamente uma boa política pública para atender essas questões básicas, como a questão da saúde para os idosos que... André? Sim. Muito bem, podemos rodar mais claro, um pouco? Claro. Vamos rodar para colocar mais gente conversando. Próximo a inscrito aqui é o Antônio Carlos Campino. Ah, o Campino está aí também? Que bom. Tinha alguém antes que tinha levantado a mão, mas... Oi, André. Era o Rossi. Tudo bem, Campino? Como é que você está? Muito bem. Rossi abaixo. Eu você ontem que eu ia assistir você aqui hoje. Ah! Mas queria pedir, você falou, entre as restrições que você colocou desses vários desenvolvimentos tecnológicos que você apresentou, né, você tem uma restrição da desigualdade. Né? Eu queria ver se você podia comentar mais sobre isso, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e me pareceu, ouvindo o que você falou, que essa tecnologia toda vai ser acessível, não é para 1% superior do PIB, é o 0,5% superior do PIB. Né? Quer dizer, em realidade, nós temos muitos outros problemas que poderiam ser enfrentados, que, em termos de poupar vidas, renderiam muito mais do que investir nessas novas tecnologias. Né? Rapidamente, você falou do SUS, o Arnaldo Vieira de Carvalho perguntou muito bem, né? E uma das coisas que você já escreveu bastante no passado realmente o problema do SUS é um problema muito mais de uma melhor administração. Sem via de dúvida, é um problema de eficiência. Por que o SUS funciona bem em Campo Grande e funciona tão mal em São Paulo e no Rio? Enfim, eu gostaria de ouvir você um pouco mais sobre isso, André. Não, eu acho que eu concordo plenamente contigo. Tem duas coisas que você colocou que são importantes aí. A primeira delas é essa de que, efetivamente, né, essas novas tecnologias, nesse momento, elas não vão estar disponíveis, e não estão disponíveis nem para 1% da população, não é só do Brasil, é do mundo inteiro, né? Agora, elas vão progressivamente, à medida que elas estão se generalizando, a tendência delas é, como qualquer outra coisa que é gerada pelo progresso técnico, é baratear, né? É como o telefone celular, né? O telefone celular é uma coisa que nos anos 70, nos anos 90, né? Existia para muito pouca gente. Né? Depois, quer dizer, ela foi começando a se produzir de uma forma gigante e baratear. Eu acho que tecnologia ela tem esse tipo de questão de que ela consegue se baratear. Agora, eu concordo com você que existem problemas prévios que podem salvar muito mais vidas no Brasil do que esses. E essa é a questão, são as questões básicas que a gente tem. O Brasil, por exemplo, tem um problema ainda sério de saneamento básico. Né? Quantas doenças de veiculação hídrica fazem com que a mortalidade infantil no Brasil ainda seja basicamente de 15 por mil, né, que é uma mortalidade relativamente alta, né? O Brasil não resolveu ainda problemas básicos que podem fazer com que a mortalidade materna seja melhor. Nossa mortalidade materna está estagnada em torno de 55, 60 por 100 mil. Né? Nós não resolvemos vários problemas básicos. Então, tem que melhorar basicamente essa questão. Alguns desses problemas exigem especificamente aquilo que eu coloquei, de você ter centros de média complexidade. Centros de média complexidade que funcionem. A saúde da família foi um grande avanço do SUS, eu acho que isso foi uma coisa que especificamente avançou muito nos anos 90, não depois. Depois avançou muito menos, mas, de qualquer forma, você não teve o avanço específico da média complexidade. E a outra questão é o problema da eficiência, né? Quer dizer, aquele estudo que nós fizemos do Banco Mundial, você deve ter visto, né, Campino? Que mostra, basicamente, que a gente vai até o ano 2030, né, que a gente pensa a meta do milênio, o Brasil vai perder em torno de 1 trilhão, né, de reais
pelo fato de não conseguir resolver o problema da eficiência do sistema de saúde, né? E são temas que você resolve de uma forma básica, se você tem uma organização melhor da rede de cuidados, né? Da questão específica da média complexidade, das regiões de saúde, toda essa questão da regionalização, que é uma questão que o Brasil não avança ainda, né? Não tem avançado. Ok, obrigado pela resposta. Vou continuar rodando aqui a nossa roda. O Rossi tinha levantado a mão, abaixou, não sei se ele quer... Não passou, tá bom. Então, é o Barros agora, o Antônio Barros. Boa noite, doutor André. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem? Agradeço as informações que você me passou, tão importantes, né? E eu tinha algumas perguntas aqui mas, como foi mencionado o SUS, eu gostaria de inverter a ordem das perguntas, porque me pareceu mais importante e talvez o senhor possa, mais relevante, inclusive, a minimização de custo. Essa pessoa aqui, por conta da enorme curiosidade de engenheiro, me formei em medicina chinesa, fiz uma pós-graduação na área, né? Interessante. E aplico na minha casa, para os amigos, né? Uhum. E os meus professores, mestres na medicina chinesa, me relatavam a situação lá na China. E experiência própria. Na medicina chinesa, a enfermidade tem 3 fases. Uma energética, uma funcional e uma orgânica. A energética é um chazinho, uma mudança de algum hábito alimentar, resolve. A funcional, na energética, faz exame, a pessoa sente dor, desconforto, não aparece nada. Na funcional, já aparece em exame. Mas a orgânica danificou o órgão, então requer uma intervenção cirúrgica. A fase 1 e 2, medicina chinesa, é fantástica. A maior parte das pessoas que vão a pronto-socorro, que vão procurar o SUS, estão nessas fases. E não tratada a fase 1, ela evolui para 2, quer dizer, evolui para 2. Não tratada na 2, vai para 3. Então, alguns, inclusive, dos meus professores, influenciaram o governo do Estado, na época que eles eram famosos, né? E fizeram muita aparição no SUS, né? Mas o fato é concreto. Para a cabeça matemática que o engenheiro tem, a gente vê que a redução de custo do SUS seria enorme, enorme, com a incorporação dessas práticas. E eu tenho, na minha experiência pessoal, às vezes na minha casa, a gente não vai no pronto-socorro porque eu ponho meia dúzia de agulha na minha mulher e resolve um problema de inflamação, de dor, etc., sem tomar remédio nenhum. E evita a evolução, né? A primeira pergunta, que eu acredito mais importante, por que a medicina no Brasil não absorve esse conhecimento, que é fundamental, importante, que dá resultado, não há dúvida, e que daria um custo social enorme, redução de custo no Brasil? Essa é a primeira pergunta. A segunda, por conta do tema principal da sua palestra, me ocorreu o seguinte: qual seria o capital que está por trás desse investimento bilionário, né? O senhor mencionou um, que é a Life Vida, aí, que é do Google, não interesse comercial. Mas quais seriam os outros grandes investidores que estão por trás desse grande investimento? E a pergunta nisso, haveria interesse militar, investimento militar, né? E o que estaria sendo feito para evitar o risco de animalização do ser humano, para que cumpra uma função própria e criando uma nova espécie que se reproduza? Ou a humanização de animais, para que animais adquiram características humanas específicas para certas tarefas e criem também uma nova espécie que pode criar problemas. O que está sendo feito para controlar esse tipo de distorção? Essa seria a segunda pergunta, os capitais envolvidos, né? Qual o interesse por trás desses grandes investimentos, né? Se é meramente comercial, de saúde mesmo, propriamente, conhecimento militar, né? E o que está sendo feito para controlar o mau uso disso aí? Muito obrigado pela paciência de todos me ouvir falar tanto para perguntar, mas eu achei tão importante isso. Ok, vou passar para o André, para ele responder. Obrigado, Barros. Perfeito, Barros. Olha, vou começar pelas últimas perguntas suas, depois a gente passa para a questão do SUS, né? Os grandes investimentos, quem continua sendo os grandes investidores nessas áreas todas de bioengenharia, nesse momento, né, são, em primeiro lugar, as grandes empresas farmacêuticas. Elas têm o maior capital, o maior interesse em continuar investindo nisso, né? Mas está havendo muita diversificação de capitais e tem muitas startups que estão surgindo com investimento de investidores. Hoje em dia, você tem muitos fundos de investimento de caçadores de oportunidades, né? São pessoas que basicamente vão buscar aquelas empresas que têm pessoas
com grandes capacidades que fazem avaliação especificamente dos investimentos e investem e vão fazer isso. E, em terceiro lugar, é o Estado, é o governo. O governo está entrando em boa parte desses novos investimentos também. Então, você tem, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você tem governo entrando com muito dinheiro. A gente viu só, basicamente, o NIH está investindo 45 bilhões, né, em bioengenharia, quer dizer, é muita coisa, né? 45 bilhões de dólares. Né? Esses capitais de startups pequenas são 15 bilhões de dólares nos Estados Unidos. As farmacêuticas estão investindo a maior parte do dinheiro, a gente fala de 250 bilhões de dólares. Então, basicamente, esses recursos são recursos que estão vindo especificamente de pessoas que têm esse tipo de interesse, porque sabem que isso vai ser uma área que, no futuro, vai estar na ponta do desenvolvimento. Isso está mudando, inclusive, a geografia do investimento dos países, aquela questão que eu coloquei aqui. Você vai aqui, onde eu vivo, na região de Gettysburg, você tem, hoje em dia, um centro biotecnológico gigante crescendo. Você vai na Europa, na Alemanha, vai em Manchester, na Inglaterra, você tem áreas crescendo. Enfim, são coisas desse tipo que vai mudando um pouco a geografia e que vai fazendo com que esses investimentos sejam feitos. Então, é uma área que a China não tem ideia da geografia da China, mas seguramente você tem áreas lá que estão investindo esses valores de 150 bilhões de dólares. Isso sem encontrar com a Índia, porque eu não mencionei a Índia. A Índia investe muito em investimento em biotecnologia em geral, mas bioengenharia especificamente, eu não vi ainda muita coisa, mas eles seguramente estão investindo também, porque é um dos grandes investidores nesse momento. Com relação à questão das preocupações éticas, né, e eu acho que existe um grande concern, né, um grande, como é que se diz, uma grande preocupação, né, com a questão específica da ética que está associada a tudo isso, né? Tanto que toda a discussão da utilização de células-tronco e mesmo da utilização do CRISPR é uma questão bastante complexa. Nos Estados Unidos e na Europa, é proibido você fazer experimentos, alguns tipos de experimentos específicos com células-tronco que vão modificar, né, seres humanos. Na China, nem tanto. Na China já estão fazendo algumas coisas, pelo que eu ouvi falar. Né? Agora, até onde você vai controlar isso? Não se sabe. Por outro lado, tem toda essa questão, que até eu coloquei em caráter de brincadeira, mas não é brincadeira, é verdade. Tem muita gente pensando em que, se você partir para uma área de colonização externa de outros planetas, não é à toa que tem investimentos que o setor privado está começando a investir diretamente na área aeroespacial, é porque, efetivamente, eles estão pensando em adaptações, né, começam com adaptações pequenas, né, dos organismos humanos para poder viver em áreas, em condições que são mais inóspitas, né, que não são necessariamente aquelas que a gente encontra no paraíso terrestre. Então, são questões assim que a gente tem que, de alguma forma, pensar que não é para a nossa época, não é para a minha época. Eu não estou vendo isso daí como uma coisa que vai acontecer enquanto eu sou vivo, mas que vai acontecer, que é uma tendência, eu diria que é. Né? Muito bem, obrigado, André, pela resposta. A questão do SUS, né? Tá. Então, por favor. Aí é uma questão rápida. Quer dizer, eu acho que investimentos em terapias que funcionam, né, devem ser feitos especificamente, inclusive o SUS, em determinada época, já absorveu determinados tipos de conhecimentos de medicina chinesa e tudo, de acupuntura, de coisas desse tipo, existe, isso daí está incorporado. A questão é que você não tem gente, não tem especialista, não tem demanda, não tem uma cultura para poder colocar determinadas coisas desse tipo. Então, isso é uma questão que tem que, na verdade, ter um movimento interno do próprio SUS, da própria classe médica e dos próprios profissionais de saúde, de que essas coisas podem ser utilizadas, que elas custam pouco e que elas funcionam. É uma questão simples assim para mim. Muito bem. Eu queria também lembrar da Índia, André, que a Índia produziu o material básico das vacinas, né? Você vê que o Brasil não tinha essa etapa. Tem a etapa de desenvolvimento científico, de pesquisa científica, mas não tem a etapa de produção para desenvolver o material básico. Não é? Então, a gente está
atrás da Índia no setor de saúde. Estamos atrás porque a Índia é um grande produtor de fármaco, ele não produz farmacêuticos, né? O Brasil ele produz justamente a manufatura depois que recebe a matéria-prima. Agora, a matéria-prima do farmacêutico é o fármaco. E isso a Índia é o que produz a grande parte. A indústria química, que dá base à indústria farmacêutica da Índia, é uma indústria gigante, né? Eles utilizam muito isso. E, inclusive, eles são fonte para o mundo inteiro, até para os Estados Unidos. Né? Muito bem, muito bem. Eu tenho ainda o Flamínio, eu quero dar um tempo especial para o Haki Tanaka. Né? Então, eu peço ao Flamínio que faça a pergunta, o André responde, a gente passa para o Arque fazer a dele. Bom, então, boa noite a todos. Grato, André, pela brilhante apresentação, muito instrutiva. Minha pergunta é sobre o que há de medicina preventiva, além dos diagnósticos precoces, ou seja, recomendações no estilo de vida. A milenar medicina chinesa, que o Barros citou, ela estimula, por exemplo, a alimentação equilibrada, cereais integrais, atualmente alimentos orgânicos, os exercícios moderados e feitos com regularidades, por exemplo, o Tai Chi. Eu sinto também que participar desses encontros com o futuro são uma excelente ginástica preventiva para os neurônios. E, atualmente, há, entre aspas, alimentos como açúcar refinado são muito prejudiciais à saúde, deveriam ser evitados. A pergunta é se há alguma orientação na medicina regenerativa que estimule o autoconhecimento como instrumento a mais para longevidade com qualidade de vida. Eu creio que é bem mais barato e acessível para milhões. Muito obrigado. Não, eu acho que é uma questão perfeita essa. Eu acho que todas as questões relacionadas ao comportamento, né, promoção e prevenção associadas ao comportamento, a mudança de hábitos, é um dos fatores que vai mais contribuir para a melhoria da saúde da população. E isso começa na escola, né? Começa no primário, começa com as crianças indo para o jardim da infância, né? Esse é o tipo de questão que eu acho que realmente está faltando no mundo inteiro, né? Porque a gente está educado naquela questão de comer comida industrializada, McDonald's, comer todos esses alimentos ultraprocessados que só fazem mal à saúde, né? Eu concordo plenamente com isso. Essa é uma das questões fundamentais porque tem que ser pensada para o futuro, né? E a medicina regenerativa, ela não é, quer dizer, não é desenhada para isso, mas, na verdade, ela pressupõe especificamente que uma vez que uma das regras para ter a questão da longevidade é você ter especificamente uma alimentação saudável, você ter hábitos saudáveis, porque isso é 90% da nossa saúde, né? Muito bem, obrigado, André. E agora o professor Tanaka, por favor. Desculpa. Boa noite a todos. Doutor André, boa noite. Tudo bem? Eu sou Haki Tanaka, eu estou como professor do Departamento de Eletrônica Aplicada do ITA, e atualmente estou coordenando o curso de bioengenharia do ITA. O ITA está planejando 3 cursos novos, é um campus novo em Fortaleza, e engenharia de energia, engenharia de sistemas e bioengenharia. Né? Que bom. ITA que fantástico. ITA que trabalhou com estrutura de aeronaves, propulsão, mecânica, aí está criando um campus com um curso novo de graduação em bioengenharia. Então, esse é o nosso desafio, né? E fizemos uma proposta de projeto pedagógico de graduação, e só quero comentar o seguinte, que a sua apresentação foi uma coisa fantástica para mim, para um grande leque assim do que é a bioengenharia realmente no mundo, né? E a nossa visão também não é, a gente não cobre tudo isso, mas o leque foca nessa direção, né? Que bom. Então, eu fiquei muito grato pela sua apresentação. Eu acho que eu tomei a liberdade de pegar várias apresentações aqui no meu PowerPoint para eu memorizar e
trabalhar para o futuro aí para as nossas discussões e planejamentos, né? Só fazendo um comentário, Flamínio, Antônio Barros, que eu concordo totalmente com vocês. Eu sou formado em medicina, mas eu tive 3 horas de aula de nutrição e agora que eu estou aprendendo o quanto a nutrição é importante, né? Tive um pouco de treinamento em medicina chinesa também e também concordo que é uma coisa fantástica. Mas, recentemente, por causa dessa... Só fazendo um histórico, né? Na minha visão, por que bioengenharia no Ceará? Na minha visão, há uma estratégia do governo local para criar um distrito de biotecnologia no Ceará. Né? Que ótimo. Então, lá no município de Eusébio já existe um centro da Fiocruz já instalado, funcionando, e do lado está sendo construído o Biomanguinhos, que é para a produção de todas as vacinas, né? E também tem uma área gigante ali, verde, totalmente sem nenhuma construção, para todas as startups de biotecnologia, das mais variadas, desde meio ambiente, saúde humana, veterinária, tudo, enfim, né? Então, eu acho que essa estratégia do governo local vai de encontro com um curso de bioengenharia do ITA lá no Fortaleza. Essa é a minha visão. E, recentemente, eu estive, por causa desse projeto, fizemos uma visita técnica a várias instituições dos Estados Unidos, né? E o que mais me chamou a atenção foi a MIT Harvard, que eu visitei. Estive visitando vários institutos de pesquisa, como o Hagen Institute, Broad Institute, Wyss Institute, tudo que está pesquisando o que o senhor disse aqui, está sendo pesquisado lá. De uma forma assim, com... Cada instituto, acredito que tenha custado mais de 500 milhões de dólares, mas ele está full-time produzindo conhecimento, pesquisando, chamando pesquisadores do mundo inteiro. Todos os pesquisadores que eu chamei, poucos são americanos, são vários cérebros do mundo estão ali. Então, agora, o que eu percebi é o seguinte: eu tenho, então, o Hagen Institute com essa energia de pesquisa nessa área que o senhor comentou, todas as áreas. E logo olho para frente, está a Moderna, está a Pfizer, está a Takeda, eu vejo no mesmo quadrilátero, e eles investem nessa pesquisa. Claro. Porque a indústria sabe que investir na academia é o business dele, porque ele traz tecnologia, melhora a sua competitividade no mercado. O raciocínio é isso, né? Esse é o raciocínio. Então, entendemos por que eles investem 250 bilhões, aqui no Brasil são 3 bilhões. O senhor disse, o Brasil precisa investir, mas que Brasil é esse? O governo brasileiro não tem essa capacidade. A nossa indústria, muitas vezes, também não tem essa forma de pensar, porque muitas vezes são empresas multinacionais que estão aqui para vender, não estão aqui para desenvolver. Então, a minha pergunta é, como é que... Mas se eu não tiver esse valor de investimento, eu não vou conseguir competir. Como é que a gente faz? Essa é a minha pergunta. No Brasil, eu estou preocupado com o Brasil. Olha, eu acho que é uma pergunta muito importante. Primeiro, concordo com todos os pontos que o doutor levantou aí. E, basicamente, a questão, para mim, fundamental, em termos desse investimento, é o investimento em capital humano, né? O Brasil tem que investir mais em termos de capital humano para ter a tecnologia, mas esse investimento de capital humano tem que ser feito em moldes diferentes, porque, no Brasil, as universidades sempre estão divorciadas, né, da produção. Então, você tem que fazer com que a universidade e a produção trabalhem juntos. Né? Essa é uma questão que falta um pouco na cultura brasileira. A universidade brasileira gosta de viver num mundo à parte, num mundo onde, na verdade, a realidade não passa por dentro dele. É como se estivesse encastelado, né, no meio das nuvens, enquanto que a realidade está do lado de fora.
E esse é o tipo da coisa que a gente tem que começar a romper. Não? Isso significa que, primeiro, tem que estabelecer um pacto de confiança. Né? A universidade tem que confiar mais, né, nos alunos que estão sendo formados. Né? E os alunos que estão sendo formados têm que ir mais para as empresas, né? Quer dizer, as empresas têm que confiar mais nos alunos que estão sendo formados no Brasil. E os alunos têm que estar mais presentes, né, nas universidades, nas empresas, para poder dar continuidade a esse tipo de resolução. São casos práticos, né? São coisas que especificamente tem que ter esse tipo de questão. É a divisão entre pesquisa básica e pesquisa aplicada como um contínuo, e não como uma ruptura. Porque no Brasil a gente tem uma ruptura entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. É uma coisa que falta, realmente, criar esse tipo de laço. Sim. Né? E aí, sim, aí você cria um ambiente para investimento. Sim, acontece, você criar um ambiente para investimento. E a outra questão é a circulação internacional, quer dizer, essa visita que o senhor fez, basicamente, lá, quer dizer, a Harvard, ao MIT, é uma questão que tem que ser feita em todas as áreas e com muito mais frequência. Essa questão de fazer parte dos hubs internacionais, dos centros de produção, ter um papel dentro deles, né? Começar a ter esse papel dentro deles e trazer isso para a discussão interna da universidade, trazer isso para um local onde você possa aplicar dentro da empresa. São coisas que têm que ser pensadas dessa forma. Agora, o problema é que o Brasil tem também uma coisa que se criou dentro da universidade, um pouco para a minha percepção, porque quando eu vou no Brasil eu vejo isso, é como se fosse aquela questão que a universidade tem uma certa separação da empresa, uma visão equivocada do que é a empresa. Né? E eles acham que, basicamente, a empresa ela é uma empresa capitalista, uma empresa que quer explorar o trabalhador, que quer fazer uma série de coisas, que não é verdade. Na verdade, só existe especificamente uma coisa positiva se houver um laço entre a universidade e uma continuidade entre a universidade e a empresa. Ok, André. É o problema. Ok, obrigado. Acho que você levantou um ponto importante, que pesquisa básica, fundamental, pesquisa aplicada, tem que ter continuidade e também o desenvolvimento, né? Claro. Desenvolvimento que é P e D, né? E a gente tem muito falta de D por parte das empresas, né? Que tem que estar na empresa o D, claro. Né? Então não temos centros de pesquisa e desenvolvimento dentro de empresas muito poucas, né? Não temos. A Embraer deu certo porque tem. Porque tem, centro claro. de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa. Lógico. Então, temos mais duas perguntas. Vou pedir que os dois façam, o Marcelo Melo e o Ricardo Pinheiro. Primeiro o Marcelo, depois o Ricardo, para que o André possa responder. Por favor. Obrigado, Paulo. Obrigado, André, pela apresentação aí. Foi incrível, assim. Como o professor Hark falou, tá muito alinhado assim com que ele visitou lá nos institutos, a ementa que ele está pensando para o curso de bioengenharia do ITA. É muito bem atualizado a sua apresentação, eu gostei bastante. Não me apresentei, né, mas eu estou no meu 4º ano de engenharia da computação no ITA. Eu tenho interesse em bioengenharia. Se tivesse curso de bioengenharia no ITA, eu já estava fazendo. Então, tipo, eu tô fazendo o que dá para fazer aqui, né? Tô pegando algumas aulas de biologia molecular, fisiologia humana, instrumentação biomédica com o professor Hark, e tô querendo pegar uma aeronáutica em bioengenharia para construir a carreira, né? Então, assim, como aluno e estudante iniciando nessa carreira, né? Eu quero poder colaborar e desenvolver essas inovações que você citou, né, e poder ajudar nesses projetos, né. E você, com todo esse conhecimento aí, como é que você, quais alternativas, quais recomendações você daria para alguém que está começando, para poder se aproximar desse mercado e poder aprender e se desenvolver? O que você daria de recomendação? Essas áreas, atualmente, são áreas vivas, né, em termos de conhecimento, porque quando você vai, por exemplo, hoje em dia, dentro de uma
uma empresa dessas, quer dizer, que basicamente, eu acho que o Paulo colocou isso, quer dizer, as empresas, elas são praticamente continuidade dos laboratórios, né? E nas universidades, o conhecimento teórico é uma continuidade, quer dizer, o conhecimento prático é uma continuidade do teórico. Então, essas duas coisas têm que estar, basicamente, sendo colocadas. Eu acho que é importante fazer study tours, visitas a essas empresas, essas áreas. Se você pensa uma área que você quer colocar, assim, eu quero saber, basicamente, o que está acontecendo, né? Como é que a inteligência artificial está ingressando dentro, especificamente, da bioengenharia para ajudar, através de Big Data, a produzir uma quantidade enorme de dados que vai me ajudar a definir melhor os processos de CRISPR. Você tem que ir nos lugares que estão fazendo isso e ver como é que essas coisas estão acontecendo na prática, né? Eu acho que essa é a questão. E eles oferecem esse tipo de oportunidade, porque para eles, quanto mais pessoas estiverem interessadas nesse tipo de coisa, aprendendo, melhor, né? Esse tipo de processo seria até interessante que o Brasil começasse a estruturar visitas desse tipo, né, a esses lugares, para que as pessoas pudessem passar 2, 3 meses conhecendo, né, experiências, fazendo programas estruturados para aprender esse tipo de questão. Eu acho. Ok, obrigado, André. Passa a palavra agora para o Ricardo Pinheiro. Ricardo. Então, olá, Ricardo, André, tudo bem? que bom te ouvir. Pois Você é. abriu tanto leque aí, mas não posso perder a oportunidade de fazer uma pergunta específica, até porque você falou da Covid, você falou das vantagens, impactos, a gente tem isso em muitas áreas, desses impactos tem muito bons resultados, parece que o da Covid tem resultado, porque foi um investimento maciço, produziu-se tecnologia em curto prazo, etc. Agora, avancemos um pouco mais, eu queria ouvir a sua opinião. Isso vazou de um laboratório? Porque se vazou, a preocupação é grande, entendeu? Porque se nós estamos precisando investir em laboratórios para o futuro e ter isso como risco, como enfrentar isso no futuro? Estamos correndo esse risco? Temos chances ou não? Essa que seria a minha pergunta, olhando todo o conhecimento que você tem. É o tal negócio, né? Quer dizer, basicamente, depois de muito tempo, né, a própria Organização Mundial da Saúde acha que existe a chance de ter vazado no laboratório, realmente, lá na China, claro, né? Mas o risco existe, claro, sempre existe esse tipo de risco. Tem que se pensar em medidas de segurança? Tem. Mas acontece que novos processos vão sempre sendo criados. E esses novos processos, eles entram em áreas onde a segurança não está completa ainda, né? Quer dizer, a gente... assim, uma coisa que a gente tem que pensar, quer dizer, é que, efetivamente, o risco é sócio da ciência, né? A ciência, ela sempre enfrenta um ambiente de risco, isso é verdade. A gente tem que fazer o máximo possível para evitar que esse risco atinja proporções catastróficas, como pode ter acontecido especificamente no caso da Covid, né? Pode ter acontecido especificamente. Mas, de alguma forma, o próprio NIH tinha investimentos nesse laboratório, né, lá na China. Eles estavam fazendo coisas conjuntas com esse processo. Então, o risco existe. Ok, obrigado. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim, infelizmente. Hoje eu não tenho vinho. Não tenho vinhozinho para saudar. Vou saudar com uma aguinha aqui mesmo, agradecer a tua participação, a tua apresentação. É um prazer. Muito obrigado pelo tempo. É um prazer estar em contato com um grupo tão simpático, com velhos amigos, pessoas que estão aí. É muito bom. Muito bem, obrigado e valeu. Até a próxima, então, pessoal. Até a próxima. Boa noite a todos. Foi muito